E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje a gente vai ver então sobre stablecoins. Basicamente, eu vou tentar mostrar para vocês o que elas são, como que elas funcionam, obviamente, e algumas das coisas boas e ruins que estão associadas ao uso das stablecoins, beleza? Então, cara, pela definição, uma stablecoin seria um token que tem o valor pareado com moeda fiat. Já vou entrar em mais detalhes, mas vamos lá, vamos por partes dessa frase. Primeiro, ela é um token. Token é um pouco diferente de coin, mas isso a gente vai ver num vídeo futuro. Até mesmo porque existe mais de um tipo de token, existe utility tokens. Eu esqueci o nome dos outros tokens, mas existem alguns outros tipos de tokens, beleza? E no caso, a stablecoin seria uma utility token que tem, como eu falei, o valor pareado para uma moeda fiat. E o que isso significa, esse valor pareado para uma moeda fiat? Bem, basicamente eles têm a relação 1 para 1 com uma moeda fiat. Uma moeda fiat simplesmente é uma moeda real física que é meio que gerenciada por um governo. Então o real, o dólar, o euro, a libra, todas essas moedas que são governadas, né? Ou seja, tem uma entidade central e um governo que gerencia esse tipo de moeda, são chamadas de moedas fiat. E a stablecoin, então, seria um token na cripto, né, dentro da blockchain, que tem exatamente o mesmo valor de uma dessas moedas. Então, por exemplo, a gente vai ter... Deixa eu abrir aqui uma nova abinha. Então, a gente vai ter o USDT, por exemplo, ele tem o valor exatamente de $1. E assim, eu tô falando exatamente, isso é na teoria. Se vocês olharem o gráfico do USDT, tem o USDC também. Tem, se eu não me engano, a moeda BNB, ela também é um tipo de token. Eu não lembro agora se ela é pareada, mas todos esses daqui, em teoria, deveriam ter o valor de $1. No caso do real, por exemplo, existe o BRZ, cara. BRZ é uma moeda que tem o valor de R$1. Beleza? E aí, assim, é tipo isso. É só isso, na verdade, né? Um stablecoin é isso. É uma moeda que tem, então, um valor 1 para 1. Existem moedas para... existem stablecoins para N moedas. Existe para o dólar, obviamente. Existe para euro, existe para real. Existe para peso argentino. Existe para yuan. Eu acho que tem para yuan. Eu não lembro agora. Mas, bem, de qualquer maneira, existem vários desses tokens e, como vocês podem ver, não é tipo, obrigatório existir só uma stablecoin, né? A gente tem aqui o USDC e o USDT e o USDC, ambos são pareados com o dólar, ou seja, eles, em teoria, têm o valor de $1 sempre. E aí, como eu falei, não é exatamente sempre, se vocês olharem o gráfico lá, a variação acontece, só que a variação de alguns deles é tipo na terceira ou quarta casa decimal, então você vai ver uma variação por aqui, beleza? Então, assim, se você olhar no geral, esse valor normal da moeda é 1 para 1 com o dólar, belezinha? E aí, qual seria então a vantagem da gente fazer isso? Cara, existe mais de uma vantagem. A primeira dessas vantagens é que, assim, imagina que você está lá na blockchain. Então, eu estou aqui na blockchain, pá, tô no Bitcoin, beleza? Tô lá tradando Bitcoin pra caramba, ganhando rios de dinheiro. Então eu entrei aqui com, sei lá, 10 Bitcoins. Tradei pra caramba. Trabalhei. E aí, um determinado dia, eu saí com 100 Bitcoins. E agora eu sou rico. Quem me dera. Mas, tudo bem. E aí eu falo, cara, o valor do Bitcoin nesse período que eu tradei aqui também, nesse período que eu ganhei esse dinheiro, o valor do Bitcoin ele subiu drasticamente. Então ele saiu, sei lá, de $100 para $1.000. Então multiplicamos cada Bitcoin por 10, beleza? Então aqui, cara, o meu ganho foi surreal, né? Eu saí de, tipo, 10 Bitcoins valendo $100, ou seja, eu tinha mais ou menos $1.000. E aqui, meu irmão, eu tenho, tipo... Eu tenho 100 Bitcoins a $1.000 cada um. Beleza? Ou seja, eu tenho $100.000 agora. Tranquilinho? De leve, então, a gente saiu... Tipo, eu teria saído, então, de $1.000 para $100.000. E isso se eu não errei a conta, obviamente. Espero que não. Mas, voltando aqui ao meu exemplo,
Digamos agora que eu cheguei nisso e eu falo, cara, eu não sei o que vai acontecer com o Bitcoin. Tipo, eu não sei se ele vai subir, se ele vai cair. Eu quero garantir ao menos uma boa parte do meu lucro. Só que um dos caminhos de eu fazer isso é eu chegar na exchange, né? Então pode ser uma Binance, uma Binomo. Essas exchanges que as pessoas usam, que são centralizadas. E eu chego lá para eles e falo, quero sacar isso para dólar mesmo. Então eu quero pegar, sei lá, 50 mil dólares do que eu tenho ali. Eu quero tirar, porque eu quero garantir esse lucro. O problema disso é que aqui eu vou passar pelo governo e aí eu vou pagar taxa, eu vou pagar imposto, provavelmente. Então, e assim, a taxa não é só do governo, né? Eu vou pagar a taxa da exchange também. Então, eu vou ter um custo para tirar esse dinheiro. E a única coisa que eu queria era tirar o risco, era reduzir o meu risco relacionado a estar com esse dinheiro preso todo em Bitcoin. Então, o stablecoin, se eu puder usar ele, eu posso simplesmente, ao invés de jogar isso aqui para o banco, eu posso vir aqui e falar, cara, joga agora para um USDC, por exemplo. Então eu tenho agora, eu vou guardar 50 mil dólares aqui em USDC. E eu meio que garanto que esses 50 mil dólares vão se manter 50 mil dólares ao longo do tempo. E aí, sei lá, cara, você pode pegar esses 50 mil dólares e investir em algumas outras aplicações que tem dentro do blockchain que te dão um rendimento ao longo do tempo. Você pode usar isso para staking, pode converter em outra moeda. Então, assim, tem utilidade de fazer isso e você reduzir o seu risco, então, de ficar preso ali no Bitcoin porque você acha agora que o Bitcoin vai oscilar loucamente. Esse é outro detalhe importante sobre o stablecoin, né? Tipo, as criptomoedas, em geral, elas têm uma oscilação muito grande, porque o volume delas não é tão alto assim. Se você pegar o Bitcoin, por exemplo, que já é usado há muito tempo, tem, se eu não me engano, tipo, quase 19 milhões deles no mundo todo. E se tu pegar só o dólar, a gente já tá na casa de bilhão. Então, assim, tem uma disparidade muito alta. E aí o que acontece é que qualquer coisinha que a gente mude, sei lá, alguém compra um pouco mais de Bitcoin ou vende um pouco mais de Bitcoin, que nem aconteceu umas semanas atrás, que venderam acho que 40 mil, 20 mil Bitcoins numa tacada só por causa de um outro problema que a gente pode ver lá pra frente, assim que eu conseguir entender que caos foi aquele. Mas alguém foi lá e movimentou tipo 20 mil Bitcoins e isso meio que oscilou o mercado em papo de tipo 30%, 20%, não lembro agora. Então, tipo, a stablecoin, ela como é pareada num valor que hoje não oscila tanto assim, tipo, sei lá, o dólar ele oscila, obviamente, ele oscila, o real oscila, o euro oscila, mas não tem essa oscilação de, tipo, dezenas em porcentagem, né? Tipo, não é 10%, 20%. É uma parada, tipo, 0,1%, 1% talvez, e olha que 1% já é uma parada louca de oscilar uma moeda. Ao menos eu acho que é uma parada bem louca. Mas tudo bem. E aí é por isso que a gente então jogaria para uma stablecoin, beleza? Uma outra utilidade de fazer esse uso da stablecoin é justamente a gente poder ficar mudando de uma chain para outra. Porque se vocês pararem para pensar, a blockchain do Bitcoin, você trabalha com Bitcoin dentro dela. Só que se eu quiser colocar Ethereum dentro dela, eu não consigo. Tipo, ela não funciona com Ethereum, ela funciona baseada em Bitcoin. Assim, não consegue, né? Você provavelmente vai ter algum token relacionado, mas o Ether mesmo, que é a moeda que está lá na rede da Ethereum, ela pertence à rede da Ethereum. E, tipo, é meio não intercambiável esse lance entre chains. E aí a gente pode usar, então, essas stablecoins meio que para jogar de uma rede para outra de uma maneira a não depender mais da oscilação entre valores de moeda, né? Porque o STC na Ethereum vai ser o mesmo valor do STC na Bitcoin. E a gente também tem essa possibilidade, então, de fazer uma transição rápida de uma cadeia para outra. Outro detalhe, então, é que por a gente poder fazer essa transição, a gente também poderia fazer compras online, né? Tipo, não só online. Imagina que lá no futuro que a gente vai chegar numa lojinha e vai passar um cartão que ele vai ter o SDC, ou então você vai ter Bitcoin e ele vai converter na hora para, sei lá, BRZ aqui no caso do Brasil, vai converter na hora e vai gastar ali em BRZ e pronto. Você pagou o bagulho, tipo, pagou a tua compra usando uma parada que está completamente no mundo virtual, não tem banco nenhum associado
As taxas disso aí com certeza vão ser infinitamente menores, né? Porque não vai ter mais taxa de banco. Taxa de cartão talvez tenha, né? Mas taxa do banco não teria, por exemplo. Você poderia ter, tipo, todo o seu dinheiro em, sei lá, dólar, em USDC, por exemplo. Então tá todo o seu dinheiro meio que dolarizado. E quando você passou o cartão aqui, essa conversão de dólar para real foi a conversão da stablecoin X para stablecoin Y, mano. Então, tipo, não tem mais a dependência também de taxa de câmbio, IOF e tal. É uma parada bem direta, então é muito mais rápido, porque você não tem que ficar esperando, tipo, TransferWise, pelo que eu me lembro, hoje em dia, tá papo de esperar 2, 3 dias para poder jogar dinheiro de um lado pro outro. Então, sei lá, se um amigo meu que mora na Europa resolver me transferir, sei lá, 10 euros, eu vou ter que esperar 2, 3 dias para receber 10 euros, saca? E no caso do Bitcoin é meio que instantâneo. Você foi lá, fez a transação dentro da rede e pronto, está feita essa conversão, você consegue utilizar aqui direto. Beleza? Então essas são as utilidades que eu consigo me lembrar assim das stablecoins. E aí vamos então por como que elas funcionam, né? Cara, basicamente é o seguinte. As stablecoins, como eu falei, elas são só o token. Então elas são uma representação de valor, tá? Um token, ele é isso, é uma representação de valor. Você pode imaginar aqui como uma moedinha, beleza? Então é um token, isso seria uma stablecoin. E essa stablecoin vai ter um valor pareado, seja com o real, seja com o dólar, seja com o euro ou com a libra. Então eu espero que o meu desenho da libra tenha ficado minimamente bonito, mas é isso. Então a gente vai ter aqui o nosso valor pareado. E como que ele funciona? Bem, basicamente, cara, existe mais uma maneira da gente garantir esse tal valor fixo da stablecoin. Uma das maneiras, as duas maneiras, na verdade, as duas técnicas utilizadas que eu conheço e que eu descobri nos meus estudos uma delas é a gente poder parear com colaterização. Colaterização, cara. Essa seria uma maneira, e a segunda maneira seria de maneira algorítmica. E aí, como é que funciona esses dois esquemas? Bem, basicamente, a colaterização significa que você vai ter alguém como colateral. Ou seja, imagina o USDT, tá? O USDT, ele é da empresa, se eu não me engano, chamada Tether. Tá? E ele, como eu falei, ele tem o valor de $1. E essa empresa, o que ela faz ela diz que ela guarda dentro do cofre dela, a empresa criou essa moeda, beleza? E ela coloca dentro do cofre dela $1 para cada moeda que ela construir na blockchain. Ou seja, para cada USDT que existir dentro das redes, vai ter $1 preso dentro da empresa Tether. Então, sei lá, ela chegou hoje, criou mais uma moeda, ela vai pegar $1 dela e vai travar dentro de um cofre. E pronto, é isso. Ou seja, você meio que tem essa garantia agora de que aquela moeda vale $1, porque tipo, ela está prendendo exatamente $1. É assim que eles estão pareando esse valor, beleza? Outra maneira de colateralizar seria utilizar... Eu não lembro o nome disso, mas seria utilizar materiais, tipo, commodities, é isso, lembrei o nome. Então, seria utilizar commodities, por exemplo, o ouro. A gente, antigamente, bem antes, assim, eu não lembro há quanto tempo atrás, mas todo governo, quando ele gerava uma moeda, ele colateralizava o dinheiro que ele estava gerando em ouro. Ou seja, ele comprava reservas de ouro, guardava dentro do cofre lá do estado X de ouro, e ele só produzia a quantidade de dinheiro que representava exatamente o valor daquele ouro. Então, tipo, você sabia que aquele dinheiro valia o que ele estava falando porque ele tinha uma representação em ouro daquele valor, beleza? No caso agora das stablecoins, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Se não me engano, a moeda DGX, ela é colateralizada em ouro, cara. Então, se você pegar para cada, tipo, DGX, se você somar todas as DGX produzidas dentro das redes, elas, em teoria, têm o mesmo valor do montante de ouro. Montante
de ouro que a empresa que eu não sei quem é, que a empresa Blau produziu da DGX. Ou seja, essa empresa foi lá, comprou ouro, colocou dentro de um cofre e aí, depois disso, ela chegou e emitiu todas essas DGX, perdão, dentro da blockchain, beleza? Então, essa seria um outro caso de colateralização. E o terceiro caso, que é um pouco mais interessante, porque ele dá uma certa visibilidade para a gente, o usuário daquela stablecoin, seria colateralizar numa outra criptomoeda. Então, por exemplo, eu não lembro agora quem que faz isso, mas eu vou usar aqui o USDC, tá? Eu posso estar errado, mas digamos que o USDC ele seja colateralizado em Bitcoin. Ou seja, todo valor produzido aqui de USDC que existe na blockchain tem uma representatividade dentro de uma carteira. Tem exatamente todo esse valor preso numa carteira de Bitcoin. Então, tipo, a empresa que está emitindo o USDC, por exemplo, provavelmente eu estou errado, tá, sobre o USDC, mas eu estou usando ele como exemplo. Mas a empresa que emite o USDC, ela pega Bitcoin, compra, põe dentro de uma carteira, trava lá dentro dessa carteira, e aí ela vai lá e emite então esse stablecoin, o USDC, para a galera poder utilizar ao redor do mundo, nas redes, beleza? Então essa seria a terceira maneira de colateralizar o valor da stablecoin. E como eu falei para vocês, a outra maneira, cara, que eu acho bem interessante, apesar de ainda não ser comprovada de que funciona, é a maneira algorítmica. E, cara, o que basicamente ela faz? Ela gerencia, ela manipula a quantidade de moeda dentro do mercado. E aí, para isso, eu vou tentar mostrar para vocês como que isso funcionaria, beleza? Então, eu vou colocar aqui, algorítmica. Algorítmica, beleza? Eu espero que dê para ler. Mas, basicamente, é o seguinte, cara. Imagina que você tem aqui a moedinha, beleza? E aí, ela tá lá no mercado A. Mercado A. E aí no mercado A existem, sei lá, 100 moedas. E aí as pessoas... Isso tá no mercado, ou seja, ninguém comprou. A empresa só emitiu essas moedas estão lá dentro da blockchain. Aí as pessoas começam detalhe, cada moedinha dessa vale então $1. Só que as pessoas começam a comprar isso daqui. Então sai de, sei lá, de 100 para 95, de 95 para 90, de 90 para 80 e assim por diante. Beleza? Se a gente mantivesse isso daqui, melhor. Antes disso, então, para quem não lembra, a lei de oferta e procura funciona da seguinte maneira. Quanto mais oferta a gente tem, menor o preço de alguma coisa. E quanto menos oferta a gente tem, maior o preço de alguma coisa. Beleza? Ou seja, se eu tenho, sei lá, muita maçã no mercado, significa que o preço da maçã, em geral, vai ser mais baixo. Só que se por algum motivo passou uma praga e ficou muito difícil de conseguir maçã, se você passar na feira nesse período da praga, você vai ver que o preço da maçã subiu drasticamente, porque agora ela é muito mais rara no mercado, beleza? Isso foi só um parênteses aqui para eu poder explicar, voltar a usar o meu exemplo. Então, voltando aqui, o que está acontecendo aqui é que basicamente no mercado está ficando cada vez mais escasso essa quantidade de moeda disponível. Então, o que aconteceria com o preço dessa moeda é que a moeda ia começar a subir para 1.1, depois para 1.2 e assim por diante. Beleza? E aí, essa moeda começaria então a ter um valor díspare, ou seja, diferente do tal proposto $1 que ela diz que vai ter sempre. Beleza? Então, para fazer isso, para controlar esse tipo de coisa, o que o algoritmo passaria a fazer é começar a produzir, então, mais moeda. Ou seja, ele começaria, o códigozinho, ia ter um código aqui, pá. Um código num computador, ou em vários computadores, né? Então, tem um código rodando em vários computadores. Seria tipo um smart contract rodando, né? E esse código ia ficar aqui, rodando localmente, e falando, cara, a quantidade aqui tá diminuindo muito, o que significa que o preço está começando a aumentar. Então, o que eu vou fazer eu vou gerar mais moeda, eu vou imprimir mais papel e vou começar a voltar o valor disso daqui para, sei lá, 100 moedas ou 200 moedas e assim por diante, beleza?
Então ele vai começar a regular essa quantidade de moedas disponíveis no mercado de maneira com que isso jogue o preço para baixo novamente. E aí ele meio que consegue manter então o valor da moeda de $1. A mesma, ou melhor, o processo inverso acontece no caminho inverso, ou seja, se as pessoas começarem a vender muito, o que aconteceria é que, digamos que a gente parou aqui, então a gente tinha 100 moedas, né? Foi mal. Então, 100 moedas, e as pessoas começam a vender mais moedas aqui para o mercado. Pá, mais moeda, mais moeda, mais moeda. E aí esse 100 passa aí para 110, depois para 120 e assim por diante. Cara, isso daqui levaria o preço para baixo. Por quê? Porque a gente está disponibilizando cada vez mais moeda no mercado. Então, para o preço não descer, o que o códigozinho daqui faria é basicamente, cara, eu vou pegar algumas moedas agora no mercado e simplesmente vou destruir. Ele queima, cara. A gente realmente chama isso de queimar moeda. Ele pega e taca fogo. Assim como o Coringa fez lá no filme do Batman, que ele pega lá um montante de dinheiro e taca fogo. Então é basicamente isso, cara, que está acontecendo aqui. O algoritmo ele pega uma parte dessa moeda que está disponível no mercado e começa a destruir ela para reduzir então a quantidade dela no mercado e fazer com que o preço volte a subir, mantendo então o valor de $1 novamente. Beleza? Essa é a maneira algorítmica de tentar solucionar esse problema de oscilação do valor de uma stablecoin. Afinal de contas, o nome stable é justamente para indicar a estabilidade da moeda, ou seja, ela não pode variar muito do valor que ela se propõe a ter. Beleza? Então, essas são as 3 maneiras, ou melhor, as 4 maneiras, né, se você considerar commodity, criptomoeda, uma moeda fiat de verdade, essa maneira algorítmica, seriam então as 4 maneiras que existem hoje de gerenciar ou de manejar o valor de uma stablecoin de maneira que ela se mantenha uma stablecoin. Beleza? E aí, só para terminar então, eu quero mostrar agora para vocês alguns riscos, caras, associados ao lance da stablecoin. Ah, detalhe, algumas pessoas me perguntaram na época que eu estava estudando isso, do porquê que então valeria a pena fazer uma stablecoin. Cara, eu conheço 2 motivos assim que podem vir a fazer uma empresa querer produzir uma stablecoin. A primeira delas é que quando você cria uma stablecoin, você pode colocar uma taxa associada. Então, toda vez que alguém usa a sua stablecoin, ele precisa pagar uma taxinha, nem que seja pequena, para usar aquela tua stablecoin. Beleza? Então, traria um lucro associado ao uso. Beleza? A segunda parada seria mais uma forma de incentivo a utilizar outros serviços da empresa. Por exemplo, acho que a Binomo, a FTX, a Gemini e algumas outras empresas, acho que a própria Binance, elas criaram, né, stablecoins de maneira a incentivar que fique mais fácil das pessoas enxergarem o quanto $1 vai entrar dentro ali da exchanger, né? E eles vão poder então transitar de $1 para, sei lá, 1 Bitcoin, ou N Bitcoins, ou Ethereum, ou Solana, Cardano, bem, não importa, mas isso é uma maneira meio que de incentivar tanto a entrada quanto a saída, porque fica mais fácil de você enxergar também, quando você converte para stablecoin, você sabe qual é o valor que está lá agora em dólar, então você tem uma noção meio que estável do quanto você tem em caixa dentro daquela exchanger, beleza? E assim, é interessante também para você trocar entre uma exchange centralizada e descentralizada, que por sinal eu não comentei antes, mas exchanges centralizadas seriam então essas grandes exchanges, são empresas que devem registros ao governo, né? Então eles passam algumas informações para o governo e eles meio que gerenciam várias contas, tipo a Binance, a FTX e tal. São empresas gigantes no geral, né? Que ajudam as pessoas a tradar criptomoedas, beleza? E as descentralizadas seriam então só algoritmos, cara, que alguém... É tipo um smart contract que alguém publicou dentro de uma rede e ele funciona exatamente como uma exchanger, ou seja, ele deixa você ficar fazendo troca de moeda, só que ele é completamente um código, não tem uma pessoa vinculada, então o governo não consegue gerenciar nem manipular nenhuma das transações que estão sendo ali. Isso traz uma certa,
insegurança para o governo, né? Porque ele passa a não enxergar muito bem o que está acontecendo. Óbvio que ele pode traquear carteira, né? Ou ficar olhando carteira. Mas já imaginou o trampo que deve ser isso? Então, tipo, só para dar uma ideia para vocês do que seria uma exchange centralizada e uma descentralizada, beleza? Eu devo voltar isso em algum vídeo mais para frente, mas era só para não deixar isso passar em branco, belezinha? Então, voltando agora aos riscos associados, cara. Os riscos aqui de usar uma stablecoin. Bem, primeiro, eu acho que o primeiro risco mesmo seria associado ao uso de colaterais por empresas para dizer que uma stablecoin tem aquele determinado valor. E o que eu quero dizer com isso? Bem, há um tempo atrás, por exemplo, aconteceu da empresa Tether, né, que é responsável pela USDT, ser acusada de não ter o montante que ela dizia ter de dólar real dentro do cofre dela. E aí, cara, isso pode fazer com que as pessoas comecem a desconfiar do valor da USDT. E aí o preço disso aqui pode sim começar a oscilar e cair em relação ao dólar, deixar de ter o valor de $1. Então, essa desconfiança pode ser um risco para uma stablecoin. Outra coisa é que esse dinheiro que a Tether, por exemplo, deveria guardar, ou as empresas que usam o ouro ou qualquer outra coisa, commodity, cripto e tal, elas precisam travar esse dinheiro. Então esse dinheiro ele não pode ser usado para recapitalizar dentro da empresa. Imagina, cara, a quantidade de USDT. Digamos que, sei lá, existam 10 milhões de USDT correndo nas redes, nas diferentes blockchains. Cara, em teoria, vão ter 10 milhões de dólares presos num cofre simplesmente para manter, então, o valor dessa moeda 1 para 1 com o dólar, beleza? Então, tipo, a empresa ela não pode usar esse valor, porque ela precisa manter esse valor como lastro, como colateral dessa stablecoin. Isso é um problema para a empresa no geral, beleza? Então, o segundo risco ou terceiro risco, aí depende de como vocês vão enxergar, associado ao uso de stablecoin também, cara, é a falta de fundo garantidor de créditos, né? Então, o FGC, para quem não sabe, aqui no Brasil, ele existe. E as corretoras, então, se você põe o seu dinheiro numa corretora, essas corretoras, elas meio que são ajudadas pelo governo, não lembro agora, mas eu tenho quase certeza que isso vem do governo. Existe a mesma coisa nos Estados Unidos, por sinal. Mas, basicamente, cara, o conceito é o seguinte. Se a corretora perder, ou você... Não, a corretora perder todo o seu dinheiro, ou seja, se a corretora for roubada, diferentemente dessa empresa daqui, que se for roubada você não tem o que fazer, a empresa foi lá, foi roubada, e aí esse valor daqui foi pro saco. Ou seja, essa moeda daqui, simplesmente de um dia para outro, só porque o cofre de uma empresa foi roubada, vai pro saco também. E todo mundo que tem esse dinheiro daqui preso nessa stablecoin, vai perder esse dinheiro assim, da noite pro dia, beleza? Então é um risco bem alto. Diferentemente, as corretoras hoje físicas de moeda fiat, onde você consegue comprar e vender moeda, ou comprar e vender ação, imobiliárias e tal, elas, em geral, são meio que suportadas pelo governo usando o FGC. O que seria esse FGC, cara? O FGC, ele nada mais é do que o Fundo Garantidor de Crédito. E o que isso significa? Isso significa que se a corretora perder todo o teu dinheiro, digamos, sei lá, se tivesse 300 mil reais lá dentro de uma corretora, o que seria bem interessante, o governo garante que desses 300 mil, 250 mil, cara, você vai receber de volta, independentemente da empresa falir ou não. Ou seja, o governo vai lá, vai dar esse suporte para aquela corretora e você vai receber de volta, então, até 250 mil reais na tua mão. Existe algo bem similar, como eu falei, lá nos Estados Unidos, ao invés de 250 mil reais, são 250 mil dólares. E, tipo, existe então esse seguro. Então, se der chabu na empresa, você meio que está garantido de que uma parte disso tu recebe de volta. Tu não sai zerado. Diferentemente nas exchanges relacionadas a stablecoin, cara, se tu perder, perdeu. É isso. Se da noite pro dia tu saiu de 1 milhão para 0, tu vai de 1 milhão para 0 e é 0, 0 mesmo. É rosca, mano. É tipo, FGC não existe dentro da blockchain, beleza? Então esse é um outro risco razoavelmente alto associado ao uso
a essa ideia de manter então seu dinheiro dentro da blockchain utilizando as stablecoins, né, como maneira de entrar e sair do mercado. Aquele lance lá do Bitcoin, né? Você ganhou 90 mil dólares em Bitcoin, e aí você pega desses 90 mil dólares, você pega 50 mil e trava, põe eles em stablecoins de maneira que você está garantindo aquele dinheiro. Cara, você está garantindo até a segunda ordem, porque se o valor daquela stablecoin simplesmente despencar, todo aquele teu dinheiro vai junto, mano. Tipo, derrete igual, beleza? Então, assim, não tem essa segurança total. Não vou falar também que é super arriscado, porque, cara, até hoje, assim, sim, tem algumas stablecoins que sofreram problemas e sim, o valor delas caiu, mas stablecoins como, tipo, o SDT, o SDC, elas têm um histórico, assim, de... Cara, elas têm conseguido se manter bem ao longo de um período razoável, manter esse valor fixo de $1, beleza? Ou seja, esse valor é estável. E algumas outras stablecoins também conseguiram ou têm conseguido fazer isso. Beleza? O último risco associado, então, seria aquele lance dessa maneira algorítmica aqui de gerenciar, que, cara, não tem bem comprovação de que isso funciona. Aparentemente já fizeram testes e já deu chabu também. Então, tipo, essa é uma parada que ainda ela é razoavelmente interessante, mas ainda não é certo de que ela funciona, beleza? Então, sempre que vocês verem uma stablecoins baseado nesse tipo de algoritmo, fica com um pouco de pé atrás. Assim, eu não estou falando para não usar. Pode usar, mas não sai confiando no teu dinheiro todo, não. Só para não dar ruim, beleza? Então é isso, gente. Valeu, falou e até a próxima.